do Augusto em relação à relatoria do ministro Dias Toffoli, porque circula um bastidor de que há uma pressão em Brasília para que ele abandone, se afaste desse caso. Haveria um pedido de afastamento, ele poderia alegar um pedido por questões de saúde ou questões particulares. Marcília, como é que você vê essa situação? E aí haveria de novo um sorteio, vamos dizer assim, para que esse caso caia na mão de um outro ministro do Supremo, porque agora não dá mais para se declarar impedido. Ou ainda é possível? É difícil não cair com ele. Eles precisam treinar aquele negócio outra vez, refazer. Aquela máquina não funciona. Precisa receber ordens mais adequadas. Agora, veja, o Toffoli ele pode sair desse caso sem dar muita satisfação, enfim, se ele alegar qualquer coisa, não precisa nem dizer o quê, uma questão de foro íntimo, e pronto, ele sai da frente do caso, e o caso com isso pode ser sorteado para outro ministro pode até devolver o caso para a primeira instância, se entender que o STF não é o foro competente. Então, muita coisa pode acontecer se o Toffoli sair da frente, sair da relatoria, deixar de ser a pessoa que está investigando o caso Master. Agora, isso, Paula, eu tenho receio. Né? Pode ser que eu esteja aqui vendo pelo em ovo, mas eu tenho receio de que um movimento para tirar o Toffoli possa ser usado para entregar para algum outro ministro, e esse outro ministro olhar para tudo que o Toffoli fez, todas as trapalhadas Master, Mega Blaster do Toffoli, olhar para essas trapalhadas e falar assim, tudo isso é nulo. E se tudo isso for nulo, ou for considerado nulo, todas as provas, documentos, celulares obtidos nessas operações se tornarão inutilizadas para o direito. Não poderão ser usadas para incriminar ninguém. Esse é o grande risco, né, Ana? Esse é o grande problema. Se a gente deixar, ou se o Toffoli entregar isso para alguém e alguém não utilizar, essas pessoas todas vão ser inocentadas. E pronto, tem a prova, mas a prova não pode ser usada. Quer complementar, Ana? Não, eu só ouvindo o professor e o professor narrando, parece que nós estamos falando da Lava Jato. Exatamente. Anula tudo, acaba tudo e tá todo mundo livre e não tem mais nada para ver aqui. Exatamente. Aliás, Lava Jato feita, todas essas nulidades feitas exatamente por quem? Pelo Toffoli. Marcília, não para ser otimista, porque o cenário nos impede de ser otimistas, mas entendendo o seu ponto de vista, para declarar tudo nulo, eu teria que chegar na... O Banco Master foi decretado pelo Banco Central, ou seja, você tirou o Banco Master do sistema financeiro. Não existe mais. Eu teria que fazer uma volta. Porque se eu declaro nulo tudo que está ali... Seria desliquidação. Não existe desliquidação, até porque nos Estados Unidos o Master já responde também, ou seja, eu não teria como fazer. Do ponto de vista penal, em relação a essas pessoas todas, que talvez, acho que esse é o nó, por isso que eles estão tentando segurar, apesar de ser um escândalo assim, de proporções homéricas, mas eu tenho um ingrediente da desliquidação do banco que não tem volta. Não tem volta, mas a desliquidação seria uma maneira de... eu tenho usado a seguinte imagem, é como se a pessoa, por exemplo, está sendo acusada de assassinato e você descobre que a vítima está viva. Ainda que morto-vivo, mas está viva. Bom, não tem um crime. Então, pronto, desliquidou o Master, você não tem mais o crime. O banco está ativo, não há mais a possibilidade de você incriminar ninguém. Essa é uma possibilidade. A outra, como a Ana bem levantou, é fazer um esquemão Lava-Jato, que é dizer, houve o crime, houve a Lava-Jato, houve a corrupção, não se nega. Mas eu não posso punir ninguém, porque teve prescrição, porque as provas não podem ser utilizadas e assim por diante. Isso pode acontecer. Há o crime, mas eu não consigo punir. E se isso for o caminho que eles utilizarem, depois a narrativa, que eles fizeram com a narrativa da Lava Jato, transformam o vilão em mocinho, mocinho em vilão e contam que ninguém é culpado. Eles inventam uma narrativa para aquilo. Pode ser. Mas, Marcília, eu queria saber o seguinte, para que esse caso fosse julgado pelo Supremo, lembraram aí de um deputado que é mencionado em algum caso. Esse deputado está sendo julgado, ninguém sabe sabemos quem é, mas ele sumiu do noticiário. Então, o que ele fez? Pois é. Porque ele será julgado pelo Supremo, porque se ele não for julgado, como é que você levou o caso para foro, considerou o caso como um caso que pode se enquadrar em foro privilegiado? Perfeito. Não tem o deputado, não tem ninguém com direito a isso. E ninguém mais fala no deputado, ninguém procura averiguar o que ele fez. Então é estranhíssimo esse caso. Estranhíssimo. Poderia cair na mão de um outro ministro, que é o que você bem disse, né, Marcília? E manda para a primeira instância por conta disso. Estranhíssimo. Aliás, Augusto, esse parlamentar, ele estava sendo investigado no STF pelo Nunes Marques. Como é que esse troço foi pro Toffoli? Ainda tem essa. Ainda que fosse para o STF, não devia ser pro Toffoli. É o sorteio mágico. É o sorteio master. Paula, posso... Só Paula, rapidamente, já que estamos comparando com a Lava Jato, a Lava Jato no Brasil foi enterrada, mas como o Piotr muito bem lembrou que a liquidação do Banco Master já foi chancelada pelos Estados Unidos, a Lava Jato não morreu nos Estados Unidos. A Lava Jato continuou, seguiu nos Estados Unidos. Tanto que a Odebrecht e a Braskem, elas têm um acordo assinado com o Departamento de Justiça americano no valor de 4 bilhões de dólares. A Lava Jato não foi apagada nos Estados Unidos. Então, como eles vão fazer? Eles vão dar de ombros também? Não, a Lava Jato continua. A Lava Jato não foi apagada na Suíça e em todos os outros países em que houve coordenação com a força-tarefa no Brasil. E aí, como fica a desliquidação, né, do banco? É até isso, nós temos... nosso vocabulário vai aumentando e palavras estranhas, né? Tem tem descondenado, por aí vai.